Nas últimas décadas, as histórias em quadrinhos se tornaram foco de interesse da educação, sendo sua utilização aconselhada pelos parâmetros curriculares nacionais e distribuídas em bibliotecas ou salas de aula por meio de ações do Ministério e da Secretaria de Educação. Agora, além dos quadrinhos convencionais, assistimos também à chegada dos fanzines nas escolas. E para explicar sobre eles, o professor, pesquisador, quadrinista e fanzineiro Gazi Andraus. Você não pode perder essa. O fanzine é uma revista independente, alternativa, que é muito útil atualmente, principalmente no uso da criatividade para as salas de aula. Os professores, os alunos podem trabalhar com quaisquer temas, interdisciplinarmente, transversalmente, e utilizando desenhos, textos, poesias, histórias em quadrinhos, principalmente, na elaboração de um fanzine, que é uma revista autoral, manufaturada, com o único compromisso de ser criativa. O fã do zine, na verdade, seria a pessoa que é apaixonada por determinado tema. Esse fã de determinado tema, ele cria a sua própria revista. Essa sua revista, que pode ser criada sozinho, em dupla ou em grupo, ela passa a ser um fanzine, que ele é impresso e ele é feito com matérias, com artigos, com textos, com histórias em quadrinhos, com cartoons, com tiras, do fã de determinados temas, que muitas vezes ele apenas cria o fanzine porque ele gosta daquele tema, e outras vezes ele cria o fanzine por, além de ser fã do tema, querer ser também um autor daquele tema. Por exemplo, escrever contos, fazer histórias em quadrinhos. Então, o fã do zine seria mais ou menos o autor do fanzine, ou também chamado de fã-editor. Tem uma linha, tem uns autores de fanzine que gostam muito de pensar o fanzine como uma revista artística, como se fosse um livro do artista. É diferente de apenas ser um fã. Então eles acabam produzindo fanzines que são quase como obras de arte ou revistas com mais complexidade, tanto no texto, como na arte, como no material, que muitas vezes pode ser um material com papéis coloridos, com colagens, com sofisticações mais difíceis de se elaborar, e aí passa a ser um fanzine conhecido como fanzine de arte, ou eles até preferem tirar o termo fã do fanzine e manter apenas zine, para não ter a pecha de que são fãs. Eles, na verdade, são como artistas criadores desta revista alternativa, ou seja, artistas de zine, zine-artistas, né? Uma grande vantagem dos fanzines é que eles, por serem autoeditados, eles figuram como paratópicos, para em paralelo e tópico de lugar. Então, está ao lado de algum outro objeto. No caso, os fanzines fazem, às vezes, e figuram ao lado dos livros e das revistas que são editadas e publicadas oficialmente. Os fanzines não são editados e publicados oficialmente, eles são paratopicamente editados e publicados. O que quer dizer isso? Que eles não têm um vínculo oficial com o sistema. Eles não têm ISBN, eles não têm ISSN, eles não têm um vínculo com o lucro ou com a venda impositiva de ter lucro, porque eles são libertários nesse sentido. Um ponto importante a se destacar aos fanzines é que eles permitem e possibilitam a fraternidade, a amizade, eles trazem um senso fraterno, eles não têm vínculo com a questão de lucro. Então, quem faz fanzine quer mostrar as suas ideias e quer trocar as suas ideias. Ele faz uma permuta de ideias e acaba se irmanando, se tornando fraterno com o outro, porque acaba trocando também as suas ideias e seus fanzines. Então, no ensino, para a educação, para os jovens de hoje e os professores, como uma boa ferramenta, os fanzines incentivam essa questão do fraterno, do amigo, da troca de ideias, do escambo e não da cobrança ou do lucro. Isso é bem importante frisar, né? E permite também, o fanzine também permite, conforme a pessoa, o aluno, a criança, o jovem, vai
com as mãos construindo, elaborando a sua arte e montando o seu fanzine, permite um autoconhecimento, a possibilidade também dele saber que existe um processo criativo e que ele tem esse processo criativo, muitas vezes sufocado pelo sistema escolar cartesiano. Então, o fanzine faz uma libertação e uma renovação, trazendo aos alunos a possibilidade deles pensarem, saberem que podem ser amigos uns dos outros, trocando as ideias, e que podem também ter criações que eles nem imaginavam. O público que pode elaborar ou lecionar os fanzines em sala de aula é um público bastante versátil e variado. Se você é professor, por exemplo, desde o ensino fundamental 1, 2, passando pela EJA, indo até a faculdade, você pode dispor de algumas das suas aulas, indo de 3 a 5 aulas, a depender do seu objetivo. Se for para as crianças, para o ensino fundamental 1, talvez seja melhor em 2 aulas, ou até 3 no máximo, você trabalhar com os alunos, com as crianças, produzindo desenhos, pequenas tiras, histórias em quadrinhos, e dizendo a elas que elas podem, a partir disso, transformá-las em pequenas revistinhas, né, que podem ser grampeadas ou dobradas ao meio, ou já dobrando as folhas já para elas produzirem já no tamanho que querem. Então, quando são crianças do ensino básico do Fundamental 1, principalmente, acho que essa parte pode ser dessa forma fluida. Se for o Fundamental 2, ensino médio, pode ter um trabalho mais interessante, tanto que no Fundamental 1 com as crianças, os temas podem ser livres também, ou até dirigidos a depender se tem alguma data comemorativa ou algo assim. Do ensino Fundamental 2, ensino médio, creio que pode-se trabalhar com os temas interdisciplinarmente, ciências, matemática, língua portuguesa e transversalmente ética, cidadania, meio ambiente. Então, esses temas podem estar agrupados, alinhados e também os temas livres, a depender do seu projeto, né? Para se fazer um fanzine é muito simples. Então, a folha de sulfite A4 tem 2 possibilidades por ela. Dobrando ao meio já tem um fanzine de 4 páginas. Inserindo outra folha ou mais outra, você tem múltiplos de 4. 4, 8, 12 e por assim vai. Ou então dobra-se ela em 3 e você já tem um fanzine sanfonado de 6 páginas. Tem que sempre lembrar que o fanzine é uma revista, então você tem que recheá-lo tanto na frente como no verso, né? Mas o que fazer então? Primeiro passo seria elaborar a expressão artística. No caso, uma tira, uma história em quadrinhos, um cartoon, né? Deixa-se o aluno livre para ele fazer. Caso você coloque um tema, tudo bem, a partir do tema. Mas livre no sentido de muitos alunos não desenham ou têm resistência de desenhar a depender das idades. Geralmente as crianças, as menores, desenham por conta própria porque ainda não foram, digamos, domesticadas pelo sistema escolar, né? Mas as outras, um pouco mais velhas, começam a ter resistência. Nesses casos, não é preciso forçar. Basta você lembrá-los que eles podem trabalhar com imagens recortadas de revistas e tentarem um pouco de desenho misturado a isso, aos recortes das revistas, né? Mesmo formas geométricas simples podem virar personagens, quadrados, retângulos, círculos. Então, ideias, letras, ideias são sempre possíveis para que eles saiam desse receio e criem algo. O importante é criar alguma coisa, uma tira, uma história em quadrinhos, né? A partir dessa criação, que já pode ser feita direto nas folhas, ou então em separado. Por que em separado? Muitas vezes o aluno quer usar tinta hidrográfica, né? E essa tinta ela vaza e vara para o outro lado da folha. Então, se ele fizer na mesma folha, que é a sulfite e a gramatura não é muito grossa, vai acabar atingindo o outro lado. Nesses casos, se ele for pintar com uma tinta assim, advirtam de que ele tem que fazer o desenho em separado, num tamanho próximo do que vai caber na folha, e quando ele fizer, ele recorta e cola na folha em separado, onde vai ser o fanzine original.
Depois dessa finalização, a importância que tem o fanzine vai ser percebida, quer dizer, os alunos e os professores, principalmente os professores que aplicam o fanzine, vão saber e vão ver que o envolvimento com os fanzines é muito grande. As pessoas, os jovens, trabalham desenhando, trabalham escrevendo, trabalham recortando imagens, montando. Toda essa parte artesanal que é feita pelas mãos deles, quando eles finalizam e veem que o resultado é uma revista criada por eles mesmos, é como se fosse uma espécie de milagre ou algo mágico. Quer dizer, eles conseguiram criar uma própria revista. Então, isso traz o aluno, traz a vontade do aluno de participar, de trabalhar os temas quando são colocados, sejam transversais, sejam interdisciplinares. Então, é um trabalho que faltava, digamos assim, no ensino e que o fanzine está solucionando essas lacunas, ou essa lacuna, trazendo realmente uma nova possibilidade de o aluno perceber que a escola não é uma sala de aula de aprisionamento, e sim uma sala de lazer ao mesmo tempo em que ele aprende. Então, é bom lembrar que a aplicação dos fanzines vai muito além do que simplesmente ter 3 ou 4 aulas de trabalho teórico-prático em que o professor delimita lá um tema ou dá um tema e os alunos passam a fazer esse tema como se fossem no ensino tradicional. É muito mais que isso. É lembrar e advertir os alunos e o próprio professor de que tem um processo criativo, que tem uma mente criativa por detrás de cada um, dentro de cada um. E isso é colocado em destaque, isso é colocado abertamente quando começam a trabalhar realizando as tiras, as histórias em quadrinhos, as poesias, tudo aquilo que o alunado tem dentro de si e que é o mote real da educação, né? Educação vem de educere, né? Que é educar a si mesmo, de dentro para fora, né? Então, sendo auxiliado também pelo trabalho do professor. E isso é feito dessa forma tão simples, que é num trabalho artesanal, cujo nome é fazer um fanzine, elaborar um fanzine, no caso que seja de história em quadrinhos ou de quaisquer outros temas, né? Feito isso, creio que tanto os alunos como os professores vão ver que valeu a pena e que vai continuar valendo e talvez alguns desses continuem fazendo depois fanzines. Os fanzines são independentes, possibilitam a criatividade, interdisciplinaridade e transversalidade temática, abordando desde a ficção, ciência, biografia, música, quadrinhos, cinema, poesia e qualquer outro tema. Os professores podem utilizá-los de maneira ampla, favorecendo o ensino mais enriquecedor, criativo, sensível e inteligente. Inteligente é também quem não perde as aulas aqui no Canal Futura, nem os módulos no ambiente virtual de aprendizagem. Fanzine-se e até a próxima!